Essa é a pergunta que muitos estão se fazendo depois do GP de Barcelona-Catalunha. Temos um campeonato? Temos uma disputa de título entre Mercedes e Ferrari? Será que o Lewis Hamilton realmente tem chances para o octacampeonato? Será que a gente vai ver no Andrea Kimi Antonelli o campeão mais jovem da história da Fórmula 1? Então, pode parecer precoce a gente ter esse tipo de discussão e conversa, mas a gente está num ponto marco, eu chamo de ponto marco, que é uma fatia da temporada já concluída. Depois de 7 etapas, temos um terço da temporada, pode não ser um terço matemático, porque tecnicamente a gente deveria esperar se concluir o primeiro terço da próxima etapa do Mundial, mas temos um terço da temporada finalizada, ainda mais levando em consideração que temos 2 corridas a menos. Bom, pelo menos por enquanto. Vai que a FIA, a Liberty Media, o Mohammed bin Sulayem, todos eles mudem de ideia e enfim goela abaixo aquelas 2 etapas do Oriente Médio que não aconteceram. Pode acontecer. Neste momento que eu estou gravando o vídeo, temos 22 etapas programadas e 7 já foram concluídas. E o que nós temos de fotografia no momento é um Kimi Antonelli com 156 pontos, que teve o seu primeiro problema, sua primeira quebra da temporada. E eu disse isso no vídeo onde eu estava tentando ajudar o George Russell a economizar um pouco na terapia ou no psicólogo, explicando, olha, não é tão ruim assim, ainda tem como ter uma recuperação, você ainda pode virar o jogo, né? Mas a distância agora é de 50 pontos para o piloto italiano. Já foi pior, né? Já foi de 68, o Russell com a segunda posição descontou 18 pontos, e é isso que o Russell realmente precisa para disputar o título, que o Antonelli comece a ter problemas e ele comece a acumular os resultados. Acontece que nem Antonelli nem Russell esperavam que a Ferrari fosse melhorar tão rápido, e aí parabéns para o Fred Vasseur, tá? Eu critiquei o Vasseur em algumas oportunidades, mas sempre achei ele um bom homem, sempre achei ele muito competente, eu não sou o único nessa visão, que ele fez com que a Ferrari melhorasse de forma substancial antes do término do primeiro terço da temporada. Muitos imaginavam que as outras equipes poderiam melhorar só no meio do ano, mas mudou aquela regra da restrição do 18 por 1 da Mercedes, anteciparam essa mudança, o que também foi importante para que esse campeonato se reequilibrasse. Depois de tantas cagadas que a FIA fez com esse regulamento de 2026, a gente teve um acerto, que foi esse reajuste, esse realinhamento, as mudanças de regra aparentemente funcionaram, deixaram a Fórmula 1 mais orgânica e menos artificial, e o fim do truque do 18 por 1 da Mercedes parece que começou a fazer efeito de alguma forma, não nos treinos, mas mais no ritmo de corrida. Tanto que a Ferrari conseguiu entregar um ritmo de corrida que está ali para e passo, e tal como nós vimos na vitória do Lewis Hamilton, um ritmo de corrida que já é de se perguntar se realmente essa Mercedes está com essa vantagem toda, porque foi surpreendente ver o Hamilton vencendo com 20 segundos de vantagem em relação àquele que é dito o melhor carro da temporada. Dito isso, neste momento, e a gente volta a ter essa conversa quando finalizar o segundo terço da temporada, Hamilton sim tem condições de disputar o título, afinal de contas ele tem 115 pontos, são apenas 41 pontos a menos em relação ao Antonelli, ele pode sim eventualmente descontar essa vantagem e não precisa nem mesmo ter o mesmo número de vitórias que o piloto italiano. Ele pode construir esse resultado de título, de eventual e hipotético oitavo título mundial, etapa a etapa, que é o que eu acho que a Ferrari vai fazer para poder descontar essa vantagem. Não só a vantagem no campeonato de pilotos, mas também no campeonato de construtores. Está 262 para a Mercedes contra 190 para a Ferrari. É possível, perfeitamente possível. No momento em que a Ferrari está melhorando, eu ainda acredito que a Mercedes tem margem de melhora, acredito que o Toto Wolff vai mandar todo mundo para a fábrica para se debruçar nas pranchetas e computadores para seguir evoluindo esse carro. Não pode estacionar o desenvolvimento da Mercedes, ainda mais agora. E
Temos que levar em consideração também que a McLaren, apesar de todos os problemas, também está melhorando. Lando Norris e Oscar Piastri estão ali sólidos na quinta e sexta posições do campeonato de pilotos, e a McLaren está mais do que consolidada como terceira força. Poderia estar melhor se não tivesse tantos problemas no começo da temporada como teve. Foi um desastre não ter os dois carros largando na China. E pelo fato desses pilotos, mesmo que em posições intermediárias, mesmo que, de forma, como que eu vou dizer? De forma abaixo do que se esperava para uma equipe que está defendendo o título, a McLaren pode ser sim mais um contender, que precisa melhorar bem mais do que está entregando agora, mas eu acredito na competência do André Stella. E se não for uma adversária para o título, pelo menos vai ser um ponto de diferencial. Pode ser aquela equipe que vai eventualmente determinar a diferença do título ou de Mercedes ou da Ferrari, porque pode roubar pontos das duas. Pelo menos isso. Eu acredito que a McLaren vai melhorar o suficiente para conquistar uma vitória antes do final do segundo terço da temporada, porque, afinal de contas, o Lando Norris já chegou no pódio lá em Barcelona, o que mostra um bom desempenho, o que mostra um desempenho equilibrado, e é uma equipe competente, bastante competente para poder se reerguer da forma como se reergueu. E para não dizer que não falei das flores, a Red Bull está ali com os seus 89 pontos nos construtores e o Max Verstappen sólido no campeonato de pilotos na sétima posição com 55 pontos. E até a Red Bull está melhorando. Por quê? E aí a gente não pode olhar apenas para o desempenho do Verstappen, tá? Porque eu acho que o Verstappen já está no seu limite. Ele tem performances de treino fantásticas, o que corrobora com a teoria de que a unidade de potência da Red Bull em parceria com a Ford é uma das melhores, se não for a melhor, mas esse carro com ritmo de corrida despenca. E esse é o grande desafio do Lohan Mekies e do pessoal da Red Bull a partir de agora, melhorar o ritmo de corrida da Red Bull. Mas não dá para olhar só para a performance do Verstappen, a gente tem que olhar principalmente para o Isaac Hadjar. E como o Hadjar é melhor do que os outros companheiros de equipe que o Verstappen teve, à exceção do Sérgio Pérez, porque o tempo inocentou o Sérgio Pérez em várias coisas. Mas Liam Lawson, Yuki Tsunoda, nenhum deles chega perto do talento que o Hadjar tem. Por quê? Apesar de que o Liam Lawson é o 10º colocado no campeonato de pilotos, devo fazer esse adendo, já vou me corrigir aqui, com a Racing Bulls, é o 10º colocado, ele disputa com o Pierre Gasly o título de melhor do resto, então vou fazer justiça. Se bem que o Liam Lawson também ser melhor que o Arvid Lindblad, coitado do Lindblad, estreante, né? Vamos ter um pouco de pena dele. Mas olhem para o Hadjar nessa nona posição com 34 pontos. É muito melhor do que o que o Tsunoda estava entregando no ano passado, melhor do que o Lawson não teve chance, coitado, ele não teve chance de mostrar nada na Red Bull. Então, essa boa performance do Hadjar mostra que a Red Bull também está melhorando. Também pode progredir, também pode avançar. Avançar a ponto de entrar na briga do título, aí eu já acho um pouco mais complicado. Do título de construtores, tá? Porque a diferença já é considerável. É preciso ter uma combinação de fatores, todas as outras equipes à frente dela ter vários problemas, de repente, talvez, o motor Mercedes começar a falhar em escala, causando pânico na Mercedes e na Red Bull. Na Red Bull não, na McLaren, Red Bull. Então, para a Red Bull, o cenário nesse momento é mais de estabilidade, mas a gente vê sinais de progresso da equipe do Lohan Mekies. Mas também não acho que é um progresso grande o suficiente para, de repente, o Verstappen se enfiar entre a McLaren e a Ferrari para ser, de repente, o quinto colocado do campeonato. Só se a McLaren errar demais
ao longo do caminho, eu não acredito que isso vai acontecer. Dito tudo isso, temos sim um campeonato, tá? Temos um campeonato muito mais equilibrado do que a gente esperava. Muitos de nós acreditavam que a Mercedes estaria muito à frente, né, com o final do primeiro terço da temporada. E olha só que coisa, no campeonato de pilotos, apenas 41 pontos de diferença, e no campeonato de construtores, a diferença acumulada é de 70 pontos. 70? 19 mais 5 dá 60, 62 é 72 pontos. Ou seja, e mesmo sendo muito precoce, tá? Porque estamos falando de um campeonato que não chegou na metade. Vale a pena seguir acompanhando a Fórmula 1 em 2026, porque se tudo seguir caminhando do jeito que está, olha, esse duelo que se projeta entre Andrea Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, com a participação do George Russell, que Deus do céu, quantas narrativas boas temos aí, né? A própria narrativa da saída do Hamilton da Mercedes para ir para a Ferrari, o fato do Antonelli ser um piloto muito jovem e pode ser campeão do mundo, toda a trajetória de carreira do George Russell, como que a própria Mercedes também apostou nele para liderar essa equipe, e agora ele se vê numa posição tanto quanto desconfortável, vendo um moleque de 19 anos dominando as ações numa equipe que antes era para ser dele como primeiro piloto. Então, temos um cenário muito promissor, muito interessante e muito divertido, porque o esporte também é entretenimento e eu tenho certeza que muitos de nós vamos nos divertir muito com a Fórmula 1 ao longo das próximas etapas. Para você ver, né? Estamos em ano de Copa do Mundo rolando e temos tanta pauta para falar de Fórmula 1, tanta pauta. Então, para você acompanhar tudo isso, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta para receber as notificações, me ajuda a fazer com que o algoritmo entenda que esse conteúdo é interessante e minimamente relevante. Eu agradeço pela atenção até aqui, eu sou Eduardo Moreira, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.